bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Nossa lição de hoje é a lição 13, Oração e o Caráter de Deus. Quais são os objetivos do nosso estudo? Saber entender como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração. Salmo 34:8 é um versículo bem conhecido de todos nós. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem em quem nele confia. Abençoados são os que correm para Deus. Deus é bom, cheio de bondade. Deus gosta de fazer o bem para nós. Sua bondade encheu a terra e nos trouxe a salvação por meio do sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por nossos pecados. Descubra você mesmo como Deus é bom. Saber compreender que Deus sempre coloca nosso bem acima do seu próprio bem. Então, nós podemos lembrar do versículo de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou seu Filho por amor a nós, né? Então, acima do seu próprio bem, o seu único Filho. E para quê? Para que através de Jesus Cristo nós possamos ter acesso a Deus. Próximo objetivo: orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Como foi comentado pelo professor Maurício na lição anterior, o que Deus faz é muito elevado, é muito melhor e mais completo do que nós queremos. Deus sabe tudo o que necessitamos. Devemos nos aquietar diante de Deus, porque Deus é a nossa fonte de proteção e segurança. Ele sabe o que nós precisamos. Orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Eclesiastes 3:1 fala: há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Não devemos ir contra o propósito de Deus. Contra a vontade de Deus, nada podemos fazer. O plano de Deus para a nossa vida é perfeito. Nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Nosso texto áureo está em Romanos 8:32. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então tem um versículo, né, que fala lá em vamos passar para o próximo aqui, ó. 1 Samuel 12:24. Tão somente temei ao Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Então, que amor grandioso de Deus, né? Que não poupou o seu próprio filho, né? Mas o seu filho ele entregou para nós, quando ainda nós éramos pecadores. Porque ele é um Deus misericordioso e bondoso. E coisas grandiosas ele faz na nossa vida. Basta confiarmos no seu amor. Então, pense nas suas experiências vivenciadas que demonstram a bondade de Deus.
Se nós formos pensar e contar as bênçãos e as bondades de Deus, nós vamos encher muitos cadernos escrevendo, porque são infinitas as bênçãos e as bondades de Deus para nós. Como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração? Podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Então, Jeremias 29, 11. Vamos ler. Porque só eu que conheço que planos tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Deus já planejou tudo. Seu plano é cuidar de nós. Deus apresenta suas intenções. E quais são as intenções de Deus? De nos fazer bem. Então, Deus sabe os planos que tem para a nossa vida. Jeremias 29, 12 e 14. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus faz uma conexão entre os seus propósitos para nós e a prática de oração. Deus fala: quando vocês me chamarem, quando vocês orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, encontrarão. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, Ele vai nos ouvir. E nós não vamos nos decepcionar com as tristezas, com os problemas que enfrentamos no dia a dia. Podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Salmos 31, 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos do homem. Como é grande o depósito da bondade e de bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então, quem se refugia em Deus tem vida, né? E Deus torna o bem para nós, porque Deus é um Deus infinita bondade. Romanos 5, 3 a 5. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós devemos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Devemos nos alegrar e louvar a Deus em todos os momentos, diante das dificuldades, das lutas, porque tudo isso será bom para nós, né? Devemos ser pacientes, e essa paciência nos ajudará a confiar em Deus,
nos ajudará a fortalecer a nossa fé. E quando nós temos a nossa fé fortalecida em Deus, nós vamos poder desfrutar do amor e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Salmos 103, 10, 12. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o têm. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Deus não nos trata como nossos pecados merecem, nem nos paga de acordo com os nossos erros. Deus é um Deus misericordioso. A nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é, não em quem nós somos. Deus nos perdoa não porque somos bons. Deus nos perdoa porque Ele é bom. Um alerta. Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando pecamos é parar de orar. Quando nós pecamos, aí mesmo é que precisaremos nos agarrar com Deus, buscar sua face, nos arrepender e recomeçar. Deus não rejeita a nossa oração. Quando pecamos, necessitamos pedir perdão para Deus e Ele, com o seu infinito amor e sua bondade, nos perdoará. Porque Deus é bom. Ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. O que Deus fez por nós na cruz torna possível a nossa oração. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, Deus entregou seu único filho Jesus, Se Ele entregou seu filho Jesus, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus deu seu filho Jesus para nos garantir a vida eterna. Significado do Evangelho. Este é o coração do Evangelho. Esta é a boa nova. O rei se sacrifica pelos seus súditos. Do Senhor que dá a vida pelos seus servos. Do pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então, não existe, na história, nenhum rei que deu a vida por seu servo. Mas o rei Jesus deu a vida por seus servos, Jesus se sacrificou, para revelar o amor de Deus para as nossas vidas. Jesus é o pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. Para refletir. Podemos contar com Deus para encarar qualquer outra situação, porque sabemos que não há nada que possamos trazer a Deus em oração.
Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, Ele nos ama o suficiente para responder às nossas orações. Então, nós devemos entregar nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades para Deus. E devemos fazer como Jesus, né? Ser humildes, né? Como Jesus orou antes de ir à cruz. Jesus falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 42. Então, vamos ser humildes e falar para Deus fazer na nossa vida, né? Não o que eu quero, mas sim o que Deus quer. Vida de oração é o resultado de joelhos em terra, cabeça baixa, mãos entrelaçadas e mente voltada para Deus, instrumentalizada pelo Espírito Santo e abençoada pela graça de Cristo. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite a cada dia para aprendermos a orar e para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. Agora, né? Que vocês possam estar refletindo sobre esses 3 estudos que nós fizemos sobre a oração e que a sua oração seja sincera e verdadeira para o nosso Deus, que está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Nosso próximo estudo será sobre Apocalipse. Você será bem-vindo para estudar e aprender mais das Escrituras de Deus. Um ótimo domingo para todos. Deus os abençoe.